Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O nosso assunto de hoje será núcleo e divisão celular. Em relação ao núcleo celular, pessoal, o que nós temos? Primeiramente, em relação a alguns componentes do núcleo. Então, o núcleo é uma estrutura característica dos eucariontes, pessoal, tudo bem? Dentro dele está o material genético, que é o DNA, ok? Responsável pelo controle das atividades da célula e pelas características hereditárias dos organismos, ou seja, aquelas informações que vão ser transferidas de uma geração para a outra, ou seja, dos pais para os filhos. Aqui nós temos, por exemplo, uma representação artística de uma célula, aqui no canto esquerdo do vídeo de vocês, onde nós podemos observar no destaque o núcleo de uma célula eucariótica, tudo bem? E aqui no canto direito da tela de vocês, nós podemos observar uma imagem registrada através da microscopia eletrônica, onde nós podemos ver o núcleo de uma célula eucariótica com uma maior riqueza de detalhes, pessoal, tranquilo? É importante salientar que algumas células não apresentam núcleo, como por exemplo é o caso da hemácia, ok? Que é uma célula anucleada, ou seja, quando a hemácia está na sua fase ativa, em que ela é capaz de transportar gases como o CO2 e o gás oxigênio, ela está sem o seu núcleo, mas em uma fase anterior a essa, a hemácia possuía núcleo, mas depois ela perdeu o seu núcleo e adquiriu essa característica aqui côncava dela, que acaba ajudando essa célula no transporte de gases, pessoal, ok? Além disso, nós também temos as células que são chamadas de mononucleada, porque ela apresenta apenas um único núcleo, é o caso, por exemplo, do neurônio. Nós também temos células que apresentam vários núcleos, tá? Nesse caso, estamos falando de uma célula multinucleada. É o caso, por exemplo, do miócito ou fibra muscular. Ok, pessoal? Além disso, o núcleo é composto pelos seguintes elementos, pessoal. Temos aqui o envelope nuclear, também chamado de carioteca. Essa palavra ela vem do grego, né? Carion, que significa núcleo, e tec, que significa invólucro, tá? Ou seja, é uma estrutura que vai envolver o núcleo, tudo bem? Tá? Aqui está comentando, né? Que é uma estrutura que envolve, tá, o núcleo e delimita a cromatina. A cromatina é o material genético presente no interior do núcleo, pessoal, ok? É uma associação de DNA e proteínas, por exemplo. Nós também temos os nucléolos, tranquilo? Além do nucleoplasma, ok? Então aqui na imagem feita por microscopia eletrônica de um núcleo, nós podemos perceber alguma dessas estruturas, tudo bem? Então nós temos aí que, olha, o nucleolo, como vocês podem observar aqui no detalhe, a cromatina, que, olha, nessa região aqui, uma cromatina, digamos, menos condensada ou frouxa, e aqui nós temos uma cromatina mais condensada, então ela é corada de forma mais intensa, tudo bem? E aqui nós temos a carioteca, que vai delimitar o núcleo, pessoal, ok? Então, continuando, em relação à carioteca, pessoal, ela é constituída por duas membranas lipoproteicas, tá? Semelhante à membrana plasmática da célula eucariótica, tranquilo? Então ela possui uma face interna da membrana,
que apresenta o que? Filamentos proteicos, que forma a chamada lâmina nuclear. Como vocês podem estar observando aqui, olha, temos uma célula, aqui no detalhe a carioteca. Então, nós temos aqui, olha, a lâmina nuclear, que é a região interna da carioteca. Tudo bem? Além disso, as proteínas do complexo do poro. Então, observa aqui que na carioteca você tem pontos em que as duas membranas, a interna e a externa, elas se fundem em torno de um poro, ok? Esse poro permite a passagem de substâncias entre o núcleo e o citoplasma da célula, mas ao redor desse poro nós temos o que? As proteínas do complexo do poro, né? Tranquilo? Estão presentes na carioteca, e essas proteínas, tá? Elas fazem um controle das substâncias que entram e que saem, tá? Do núcleo. Tranquilo, pessoal? Então, ela faz esse controle aí dessas substâncias que passam aqui pelos poros da carioteca, pessoal. Em relação à cromatina, que é um outro elemento do núcleo, ela é constituída principalmente de DNA e proteínas, não apenas desses elementos, mas esses são os elementos principais, tranquilo? Além disso, ela se encontra dentro do núcleo, tá, das células eucarióticas. Aqui nós podemos observar uma imagem feita por microscopia eletrônica, e aqui nós podemos observar no destaque o DNA, representado didaticamente aqui por esses traços em azul, né? Vocês podem estar observando. E aqui essas esferas na cor amarela representam aqui as proteínas que compõem o nucleossomo, que é uma estrutura formada por proteínas, tranquilo? E essas proteínas estão envolvidas aqui pela fita de DNA, pessoal, tranquilo? Então, os nucleossomos contêm o DNA enrolado ao redor de um centro de proteínas, contendo 8 moléculas dessas proteínas, que são chamadas de histonas. Ainda em relação à cromatina, o que nós podemos destacar é o seguinte, que ela é dividida em dois tipos. Então, nós temos a heterocromatina, que corresponde às regiões dos filamentos dobrados de forma compacta e com coloração mais intensa, tranquilo? Então, aqui nós temos a fita de DNA e aqui nós temos a heterocromatina. Então, como vocês podem observar, é uma região aqui da cromatina mais compactada, pessoal. Então, por isso ela é mais intensamente corada. Então, aqui, olha, heterocromatina, que é um detalhe nessa imagem registrada por microscopia eletrônica, tudo bem? E nós também temos a eucromatina, na qual nós podemos destacar que representa uma região da cromatina menos condensada, aqui, olha, um detalhe, olha, eucromatina menos condensada e com coloração mais fraca, portanto. Então, aqui, olha, nessa imagem nós temos a eucromatina, tudo bem? E aqui a heterocromatina, pessoal. Tranquilo? O nucleolo. O nucleolo é onde estão agrupadas as regiões contendo genes que codificam os RNAs ribossômicos, pessoal, os quais são combinados com proteínas para formar o que? Os ribossomos. Então, aqui você pode observar, né? É uma região aqui do núcleo. Então, nós temos aqui, olha, o nucleolo, que você vai observar que é uma região mais destacada dentro do núcleo. Nessa região você tem uma grande quantidade de ribossomos, tá? Que estão aqui sendo sintetizados, tranquilo? Além disso, esses ribossomos que estão sendo produzidos, eles vão depois se associar a proteínas para formar os ribossomos, que são as organelas não membranosas responsáveis pela síntese de proteínas, pessoal. Tranquilo?
Aqui nós podemos ainda ver a heterocromatina e a eucromatina, tudo bem? Lembrando aqui que a heterocromatina é uma região mais condensada da cromatina. Uma outra coisa que é interessante destacar que a heterocromatina ela possui genes, só que esses genes não são muito ativos, porque a cromatina está mais condensada. Já na eucromatina, como ela está menos condensada, você tem um número maior de genes que estão ativos, pessoal. Tranquilo? Nucleoplasma. Então, ele nada mais é do que um líquido constituído por água, sais minerais, proteínas e também materiais que participam da síntese de ácidos nucleicos, como é o caso, por exemplo, do DNA. Então, nós temos aqui na imagem, tá, o núcleo sendo delimitado aqui, olha, pela carioteca, como vocês podem estar observando aqui, olha, carioteca, que vai envolver aqui, olha, delimitar todo o núcleo, tranquilo? Aqui nós temos o nucleolo e aqui nós temos o nucleoplasma, ok? Então, é nada mais é do que um líquido, né, que preenche aqui o interior da carioteca, pessoal, e desempenha funções importantes para a célula. Então, aqui na imagem nós podemos ver, olha, um núcleo, tá? Aqui temos o nucleolo, e essa região toda aqui é preenchida por um líquido, né? Então, você tem que o nucleoplasma ou cariolinfa tem como função preencher e sustentar o núcleo, pessoal. Tranquilo? Cromossomos. Então, eles são formados por uma longa molécula de DNA compactada junto com proteínas, no caso as proteínas histonas, ok? Isso nas células eucarióticas, durante aqui a fase de divisão celular, ou seja, no momento em que a célula está se dividindo. Quando a célula não está se dividindo, não é possível visualizar os cromossomos, pessoal. Ok? Além disso, nós temos o seguinte: um conjunto de 8 unidades de histonas com o DNA em volta é chamado de nucleossomo, como nós vimos anteriormente. Então, nós temos aqui a fita de DNA, que é uma dupla hélice, ok? Então, quando o DNA ele está associado a proteínas histonas, ele forma aqui o nucleossomo, como vocês podem estar observando. E as histonas estão associadas ao processo de compactação do DNA nos cromossomos, entre outras funções, pessoal. Então, nós podemos observar aqui uma outra imagem representativa. Então, nós temos a fita de DNA, né, a dupla hélice, apenas um pequeno segmento aqui da fita de DNA, tranquilo? E aqui essa fita de DNA, ela vai ser envolvida, né, ela vai estar associada às proteínas histonas, tudo bem? Como destaque aqui, olha, forma de colar de contas, né, da cromatina. E aí nós vamos ter a fibra de cromatina formada por nucleossomos compactados. Observe que o grau de compactação vai aumentando até você ter uma fibra de cromatina enovelada em alças, pessoal. E aí depois você vai ter a formação do cromossomo. Nesse caso aqui é um cromossomo mitótico, ok? Então aqui você observa que o cromossomo ele é formado pelo DNA mais proteínas, entre elas as proteínas histonas, pessoal, em um alto grau de compactação, ok? Uma outra coisa importante é o seguinte: os cromossomos eles contêm longas sequências de genes, tranquilo, como vocês podem observar aqui, um trecho de um cromossomo, de uma levedura. A levedura é um tipo de fungo, ok? Então, aqui destacado, você tem os genes, tá? Didaticamente falando, tudo bem? Destacado aqui nessas cores. Então, os genes, eles são definidos como um segmento de DNA que contém as instruções, né, para produzir uma determinada proteína ou molécula de RNA, tranquilo? Então, ao longo de um cromossomo, nós podemos ter os genes. Observe que não é toda a região do cromossomo que contém genes. Algumas regiões não vão apresentar genes, pessoal. Tranquilo? Então, essa figura, ela mostra um pequeno segmento
da dupla hélice de DNA de um cromossomo de levedura, né? De um tipo de fungo, no caso um fungo aí microscópico. Uma outra coisa importante é o seguinte: antes de uma célula se dividir, cada cromossomo se duplica e cada um de seus filamentos é chamado de cromátide, pessoal. Então aqui nós temos didaticamente uma representação dos cromossomos. Observe que aí eles são pintados de duas cores, tá? Para indicar as origens. No caso, um cromossomo de origem paterna e um cromossomo de origem materna, pessoal. Então, esses cromossomos eles formam pares, né? São chamados cromossomos homólogos, tudo bem? E aí você observa que quando os cromossomos eles vão sofrer o processo de divisão celular, o que acontece? Eles sofrem uma duplicação antes, pessoal. Então, cada cromossomo aqui, olha, vai ser formado por cromátides, tudo bem? Então, aí você vai ter o quê? Que as cromátides de um mesmo cromossomo, elas são chamadas de cromátides irmãs, tudo bem? Então, cromossomos homólogos formam pares semelhantes entre si com a mesma forma e tamanho, como vocês podem estar observando, exceto os cromossomos sexuais, que podem formar pares com tamanhos diferentes, ok? Sendo que um cromossomo é de origem paterna e o outro é de origem materna, pessoal. Então, nós podemos observar que, olha, cromossomos homólogos, tudo bem? Nós podemos dizer, por exemplo, que esse cromossomo aqui seria de origem paterna e esse aqui de origem materna, tá? Por exemplo, isso porque, né, um ser vivo ele vai herdar uma parte dos seus cromossomos, digamos, do seu pai e a outra parte da sua mãe, pessoal. Então, no caso da espécie humana, que nós temos 46 cromossomos, 23 cromossomos nós herdamos das nossas mães e os outros 23 eles são de origem paterna, herdado do nosso pai. Tranquilo? Então, continuando, o cromossomo apresenta um estrangulamento, né, chamado de centrômero, pessoal. Centro, né, bem do grego, né, centro, e meros parte, né? Então, você pode dar o nome centrômero ou constrição primária. Então, aqui nós temos uma representação de cromossomo, ok? Nessa imagem aqui, do lado direito do vídeo de vocês, temos um desenho de um cromossomo, né? Então, aqui olha, temos o centrômero ou constrição primária do cromossomo. Observe que ele tem olha, uma cromátide. Aqui ele vai ter uma outra cromátide. É um cromossomo que sofreu duplicação. E aqui do lado esquerdo nós podemos observar o que? Uma imagem feita por microscopia eletrônica de um cromossomo, pessoal. Tranquilo? Como vocês podem estar observando aí, ok? Então, as cromátides de um mesmo cromossomo elas são chamadas aí de cromátides irmãs. Então, de acordo com a posição do centrômero, os cromossomos eles podem ser classificados em 4 tipos, pessoal. Então, nós temos aqui, por exemplo, o cromossomo metacêntrico, tá? Observe que o centrômero está bem aqui, olha, centrômero, tá? Bem aqui, olha, em destaque. E o centrômero aqui, nessa região, vai fazer com que o cromossomo tenha 2 braços. Esse primeiro braço aqui e esse outro braço aqui, né? Então, é um cromossomo de 2 braços, pessoal. Se o centrômero estiver aqui nessa região, você vai ter um cromossomo metacêntrico, né? O centrômero está no meio do cromossomo. Por outro lado, nós também podemos ter o cromossomo submetacêntrico, centrômero um pouco afastado do meio, olha, como vocês podem estar observando aqui. Então, vai formar 2 braços com tamanho desiguais. Um braço menor e um braço maior, pessoal. Ok? Nós também temos o cromossomo chamado acrocêntrico, né? Centrômero bem próximo a um dos braços, tá? Então, observe aqui que o centrômero está bem próximo aqui de uma das extremidades do cromossomo, né? Então, você vai ter aqui olha, um braço bem pequeno e um outro braço bem grande, tudo bem? E por último, nós temos o cromossomo telocêntrico, né? Centrômero exatamente em um dos polos. Né? Então, é um cromossomo que vai ter somente um braço, pessoal. É importante destacar que na espécie humana, nós só temos o cromossomo metacêntrico, o submetacêntrico e o acrocêntrico.
nós não temos o cromossomo telocêntrico, pessoal, ok? Mas outras espécies de seres vivos possuem o cromossomo telocêntrico. É o caso, por exemplo, das aves, ok, pessoal? Além disso, eu gostaria de destacar para vocês essa região aqui do cromossomo, né, chamado de cinetócoro, né, essa parte que está aqui destacada nessa cor aqui, tudo bem? Então, o que é o cinetócoro? Ele é um disco, né, no qual se prendem os filamentos do fuso acromático durante a divisão celular. Esse fuso acromático aqui são fibras de proteínas que vão se associar ao cromossomo, facilitando o processo de divisão celular, pessoal. Tranquilo? Além disso, nós também temos os telômeros. O que são os telômeros? Né? Olha, extremidade do cromossomo. Então, os telômeros vão aparecer aqui, olha, nas extremidades dos cromossomos. Então, nós temos telômeros aqui, nós temos telômeros aqui, olha. Nós também temos telômeros aqui nessa região, nessa outra região aqui, tudo bem? Ou seja, os telômeros vão aparecer nas extremidades do cromossomo. E sua principal função é impedir o desgaste do material genético, tá? No caso do DNA, e manter a estabilidade estrutural do cromossomo. Tranquilo? Na maioria das espécies, no caso incluindo a humana, existe um par de cromossomos responsável pela diferença entre os dois sexos, pessoal. São chamados cromossomos sexuais. Então, são diferentes entre homens e mulheres. Os outros cromossomos do organismo são denominados autossomos, ou seja, eles são iguais em ambos os sexos. Então, aqui, para ficar mais fácil a compreensão, nós temos, por exemplo, né, que a fêmea, no caso a fêmea de mamíferos, né, como é o caso da espécie humana, ela apresenta 2 cromossomos, tá, idênticos, né, cromossomos sexuais são chamados de X, ok? Então, os seus gametas, no caso os óvulos, vão apresentar somente esse tipo de cromossomo, o cromossomo X. Já o macho, ele apresenta 2 tipos de cromossomos sexuais, o X e o Y, tá? Então, ele vai produzir 2 tipos de gametas, no caso aqui os espermatozoides. Um espermatozoide contendo o cromossomo X e o outro espermatozoide contendo o cromossomo Y. Ou seja, na espécie humana, quem determina o sexo de uma criança é o homem, porque o homem que produz gametas com cromossomos sexuais diferentes. A mulher, ela não determina o sexo da criança, porque a mulher só produz óvulos contendo cromossomo sexual X, pessoal. Então, aqui nesse cariótipo aqui, né, que é o conjunto aqui dos cromossomos de uma espécie, você observa que, olha, esses aqui são os cromossomos autossomos, tá? E aqui você tem os cromossomos sexuais, no caso aqui um indivíduo do sexo masculino, então ele tem um cromossomo sexual X e um cromossomo sexual Y, tranquilo? Observe que o Y ele é menor do que o X, enquanto que as mulheres apresentam 2 cromossomos sexuais iguais, né? Cromossomo X aqui, olha, 2 cromossomos sexuais do mesmo tipo, tranquilo? Em relação aos outros cromossomos, chamados autossomos, eles são semelhantes, tanto entre homens quanto em mulheres, pessoal, ok? Aí, mas é importante salientar o seguinte, que é nesse cromossomo Y aqui dos homens, que existe um gene chamado de SRY, que é um gene que determina que o indivíduo vai ser do sexo masculino, ok? Como as mulheres não apresentam esse cromossomo Y, então a ausência do cromossomo Y, elas não possuem esse gene, e elas não vão se diferenciar em indivíduo do sexo masculino, ok, pessoal? Uma outra coisa importante ressaltar é que as mulheres têm 2 cromossomos X e o homem só tem um, né? Então você deve imaginar o seguinte: como nos cromossomos estão genes, se a mulher tem 2 cromossomos X, você vai observar que, naturalmente, as mulheres vão possuir mais genes ativos do que os homens, né? Isso é uma coisa que, de fato, não é adequada, não é uma coisa boa de acontecer. As mulheres terem uma super expressão de genes, né, além do normal, tranquilo? E a natureza encontrou uma forma disso não acontecer. No caso das mulheres produzirem, né, mais produtos, né, gênicos do que os homens. E é isso que nós vamos ver aqui no slide seguinte, né? Então, a mulher ela possui 2 cromossomos X, sendo que um permanece condensado, pessoal, formando a
cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, né? Esse nome corpúsculo de Barr, ele foi em homenagem, né, ao médico canadense, né, chamado de Murray Barr, né, que em 1948 ele descobriu essa estrutura, tudo bem? E aqui, se você observar nessa imagem, né, de microscopia, você tem aqui, olha, o núcleo de uma célula e aqui, olha, destacado, né, esse pontinho aqui mais escuro é o corpúsculo de Barr, pessoal. E aqui nessa outra imagem, né, do lado direito de vocês, você observa aqui, olha, a carioteca, o núcleo aqui no detalhe, né, é o corpúsculo de Barr, olha, que é destacado com uma massa de cromatina densamente corada, porque está o que? Densamente, né, digamos, compactada. Então, com isso, o que acontece? O cromossomo sexual que as mulheres têm, no caso, ele não vai, né, expressar genes em uma quantidade maior do que os homens, porque você tem que um cromossomo sexual X das mulheres vai estar ativo, tá? Não vai estar condensado durante uma fase do ciclo celular que nós chamamos de intérfase, enquanto que o outro cromossomo vai estar o quê? Bem condensado, com isso reprimindo a expressão de genes, né, em excesso. Tranquilo, pessoal? Então, continuando. Então, cada espécie tem a sua coleção particular de cromossomos, né, que pode ser identificada pelo número, pela forma e pelo tamanho também, né, que é característico de cada espécie. Isso é chamado de cariótipo. Então, aqui nós temos o cariótipo da espécie humana, né, o cariótipo humano. Ele é formado aqui, olha, por 46 cromossomos, né? É um cariótipo pertencente ao indivíduo do sexo masculino. Como é que eu sei disso? Basta olhar aqui, olha, os cromossomos sexuais. Então, esse cariótipo aqui, olha, tem um X e tem um Y. O Y é um cromossomo exclusivo dos indivíduos do sexo masculino, tá? Então, aqui nós temos os outros cromossomos, né? Os autossomos. Observem que eles têm o quê? Morfologia, né? Eles têm tamanhos semelhantes, olha. Observem que, olha, isso aqui são os pares, né? São os homólogos. Você herdou um cromossomo do seu pai e o outro cromossomo você herdou da sua mãe, tá? Então, aqui está evidenciando, né, que os cromossomos eles formam os pares, né? E esses pares são chamados de homólogos, pessoal, tranquilo? Observem que, olha, cromossomos bem pequenos, né? O cromossomo aqui do par 21, eles têm o quê? Tamanhos semelhantes, então eles formam pares, ok, pessoal? Nós temos aqui também um cariótipo humano, só que isso aqui é do sexo feminino. Como é que eu sei disso? Olha, os cromossomos sexuais evidenciam, né, que é um indivíduo do sexo feminino. Olha, 2 cromossomos X, os outros são os autossomos. Por que esses cromossomos estão coloridos e o da figura anterior não estava? Porque a técnica utilizada para fazer o registro desse cariótipo foi diferente. Então, aqui se utilizou uma outra técnica que permite que os cromossomos sejam visualizados em cores, pessoal. Existem várias técnicas que permitem essa possibilidade de visualizar os cromossomos em cores, tudo bem? E o estudo dos cromossomos, né, faz parte de uma área da biologia chamada de citogenética, pessoal. Então, aqui continuando, nós temos aqui que os indivíduos, no caso da espécie humana, né, indivíduo do sexo masculino e do feminino, nas suas células, né, chamadas células somáticas, eles possuem o quê? 46 cromossomos, né? Então, são as células diploides, né? Esse 2N indica isso aí, olha, ou seja, são 2. Então, 2N indica o quê? Que aqui você tem um conjunto total de cromossomos típicos dessa espécie, ok? Então, aqui essas células são chamadas de diploides, tá? Já os gametas desse indivíduo, né, do sexo masculino, no caso o espermatozoide, é uma célula haploide, ou seja, apenas metade dos cromossomos típicos dessa espécie. Então, se essa espécie tem 46 cromossomos, metade é o quê? 23. A mesma coisa vale para o indivíduo do sexo feminino. Então, no qual o seu gameta, no caso o óvulo aqui, tem 23 cromossomos. Metade dos cromossomos típicos, tá, da espécie, que no caso aqui é 46. Quando o gameta masculino, que tem 23 cromossomos, se junta ao gameta feminino, que tem 23 cromossomos, eles formam que é a célula ovo ou zigoto. Então, você soma lá 23 mais 23, que vai dar 46. Ou seja, o número típico de cromossomos da espécie. Tranquilo? Então, aqui você vai ter um indivíduo
e vai ter o mesmo número de cromossomos dos seus pais, ok? No caso aqui, 46 cromossomos. E como é que eu faria para saber se esse indivíduo é do sexo masculino ou feminino? Basta observar os cromossomos sexuais aqui, olha. Cromossomos sexuais homólogos do mesmo tamanho, então indica que são 2 cromossomos X. Então esse indivíduo aqui, nessa criança, seria do sexo feminino, pessoal. Ok? Tranquilo? Então só lembrando, né, células diploides são aquelas cujos cromossomos se organizam em pares, tá? De cromossomos, tá ok? Então, você tem aqui, olha, pares de cromossomos, né? Então, aqui é uma representação de cromossomos de uma célula diploide, aquela célula diploide. Já aqui, olha, é uma representação de cromossomos de uma célula haploide, no caso aqui um óvulo, e aqui uma representação dos cromossomos de um espermatozoide, né? Também uma célula haploide, pessoal, ok? Então, continuando, né? Vamos assistir agora, pessoal, um vídeo que vai mostrar um pouco, de forma resumida, aquilo que nós vimos nos slides anteriores, tá? Então, aqui observamos que os organismos, né, como o caso dos animais, eles são formados por células, tá? As células possuem, né, a membrana plasmática, citoplasma e as organelas, tudo bem? Então, temos a membrana da célula, tá? Aqui no interior temos o citoplasma. E aqui nós temos o núcleo, né? O núcleo contém o que? DNA, que é o material genético das células, pessoal. Então aqui, olha, a carioteca possui esporos e aqui observamos um cromossomo, né? Um cromossomo, né? Dentro da célula. Ele é formado aqui, olha, por DNA mais proteínas, no caso as proteínas histonas aqui, olha. Elas ajudam aqui no compactamento, né? Na compactação dos cromossomos, tá? Então aqui, olha, nós temos os genes, que são sequências do DNA, tá? Que acaba se envolvendo e formando lá os cromossomos, junto com as proteínas. Então aqui os nucleossomos, que são as regiões do interior da célula, onde você observa a síntese de ribossomos, os quais são exportados para fora da carioteca, né? E os ribossomos vão participar da síntese de proteínas, pessoal, lá no citoplasma. Tranquilo? Então, continuando. Divisão celular, mitose, pessoal. Então, qual seria a importância aí da divisão celular? Os seres vivos multiplicam suas células com a finalidade de se reproduzir, né? Crescer e repor células perdidas. Então, por exemplo, aqui a finalidade de reprodução, né? No caso aqui, geração de gametas, espermatozoides e óvulos. Para que essas células germinativas sejam formadas, é necessário que ocorra o processo de divisão celular, que vai originar essas células, pessoal. Além disso, é necessário também a reposição de células perdidas. No caso de um ferimento na superfície da pele, por exemplo, essa cicatrização ela é possível porque a célula é capaz, né, de produzir novas células na epiderme. Então, isso aí ajuda, né, a repor as células perdidas. E de onde vão vir essas células novas? Elas vão vir de células pré-existentes, através do processo de divisão celular, pessoal. Então, nós temos basicamente o seguinte, que nos organismos unicelulares, como o caso das bactérias, dos protozoários, dos fungos unicelulares, como é o caso das leveduras, o processo de divisão celular está associado com a reprodução. Nesse caso aqui você tem uma bactéria, então quando ela sofre uma divisão celular, ela acaba gerando outra bactéria. Então aí você tem um processo de perpetuação da espécie, né? No caso aí a reprodução desse organismo unicelular, né? Existe um nome para esse tipo de divisão, né? Chamado de cisparidade, pessoal. Nos organismos multicelulares, né? A divisão celular ela tem como finalidade a manutenção, também reprodução e crescimento, dependendo do tipo de divisão celular. Então aqui nós temos uma célula somática, né, que contém o número total de cromossomos típico da espécie, e essa célula sofre uma divisão dando origem a 2 outras células, tá? Então isso aí pode estar associado ao processo, por exemplo, de crescimento e também de reposição de células perdidas. Isso nos organismos multicelulares, como é o caso, por exemplo, dos animais e dos vegetais, pessoal.
ciclo celular. Então, ele corresponde ao período que vai desde o surgimento de uma célula, ou seja, quando ela nasce por divisão celular, até o momento em que ela se divide novamente, pessoal. Então, tudo isso aí forma um ciclo celular. Então, nós temos aqui, olha, uma célula inicial, né? Então, desde o momento em que ela surge, tá? Aqui por divisão celular, até o momento que ela se divide, né? Dando origem a novas células. Então, todo esse período aí corresponde ao que nós chamamos de ciclo celular, pessoal, ok? Então, o ciclo celular tem fases. Então, nesse caso aí, é dividido em duas etapas principais. Uma é chamada de intérfase, né, ou fase de crescimento, e a outra de divisão celular. Então, você vai ter o seguinte, né? Quando você vai ter aí a fase de crescimento, né, da célula, ela corresponde ao período em que a célula se formou, né? A célula nasceu. Então, geralmente é uma fase bem duradoura da vida da célula, ok? E a outra fase aqui é a fase da divisão celular, em que a célula dá origem a duas novas células, pessoal. Tudo bem? Então, durante, né, a intérfase, você vai ter, olha, crescimento celular e duplicação dos cromossomos. A partir daí, você já vai entrar na divisão celular, com a segregação dos cromossomos, tá? E com a divisão da própria célula, ok? Originando novas células, chamadas de células filhas. Tranquilo? Aqui nessa imagem nós podemos observar com maior riqueza de detalhes o ciclo celular. Hipoteticamente, imaginando aqui um ciclo celular de 24 horas, não necessariamente que todas as células tenham um ciclo celular de 24 horas. Muitas células têm um ciclo celular que é superior a 24 horas, pessoal. Mas nesse caso aqui nós podemos observar que o ciclo celular de 24 horas vai demonstrar o seguinte, que a intérfase ela corresponde a boa parte, né, do ciclo celular. Observem aqui, olha, ele se forma desde o surgimento de uma nova célula, aqui, ó, de uma nova célula, tá? E tem subfases chamadas de G1, fase S e G2, como nós veremos melhor nos próximos slides, tá? E uma outra fase chamada de fase M, tá? No caso aqui, como se trata de uma divisão celular do tipo mitose, né? Então ele coloca aqui o nome mitose, né? É a fase de divisão celular. E essa também tem subfases aqui, olha, como é o caso da prófase, metáfase, anáfase e telófase, como nós veremos com maior riqueza de detalhe nos próximos slides, pessoal. Tranquilo? Então, o ciclo celular corresponde a esse período desde o surgimento de uma célula, tá? Passando aqui por toda essa fase de crescimento da célula, desenvolvimento das suas atividades celulares, até o momento que ela começa aqui, olha, a se dividir novamente, dando origem a novas células, pessoal, tranquilo? Então, falando um pouco mais da intérfase, o que é que nós temos? É a fase de maior duração do ciclo celular. E nela a célula aumenta de tamanho e produz todas as substâncias necessárias para o processo de divisão. Além disso, na intérfase, a célula vai poder desempenhar a sua função. Por exemplo, no caso aí dos neurônios, né? Os neurônios são responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos, pessoal. Tudo bem? E outras células são responsáveis por outras funções, tranquilo? Então aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, feita por microscopia. Então nós observamos aqui um tecido epitelial, aqui você observa as células. Essas células não estão se dividindo, tá? Então elas estão nesse período do ciclo celular chamado de intérfase, ok? A intérfase ela pode ser subdividida em três subfases, chamadas de fase G1, né? Como vocês podem observar aqui no ciclo celular, essa primeira fase é chamada de G1, tudo bem? Então, essa letra G aqui vem do inglês gap, que significa intervalo, ok? Então, é a etapa que antecede a duplicação do DNA, caracterizada por uma intensa produção do RNA e também de proteínas. Então, nessa imagem aqui, à direita do vídeo de vocês, nós observamos a quantidade de DNA no gráfico. Então, você observa aqui uma representação didática de um cromossomo e aqui a fase G1, né? Tranquilo? Então, você observa que aqui você não tem um aumento na quantidade de DNA, pessoal. Tranquilo? Isso na fase G1. Já na fase S,
né, do inglês síntese. Então, ela corresponde à síntese, ou seja, o período em que ocorre a duplicação do DNA. Então, você observa aqui um aumento na quantidade do DNA que é produzido aí dentro da célula, né? Ou seja, ocorre aqui, olha, a duplicação dos cromossomos, pessoal, como vocês podem estar aí observando, ok? E na fase chamada de G2, né? Lembrando que G aqui é o nosso intervalo, né? O gap. Então a célula volta a produzir de novo as proteínas, né? Várias proteínas, entre elas as proteínas que vão estar associadas ao processo de divisão celular, ok? Isso aqui durante a intérfase, até aqui, olha, a intérfase, aqui, ó, bem aqui, olha, intérfase, ok? Aí aqui é uma fase chamada de M, que já é uma outra fase, já fase associada à divisão celular, tranquilo? Então nós temos G1, fase S e G2, então tudo isso aqui corresponde à intérfase, pessoal, tranquilo? Essas outras fases já não correspondem mais à intérfase, já é a fase de divisão celular, essas outras fases aqui, tranquilo? Então podemos observar aqui células que estão em intérfase, observe que elas não estão se dividindo, tranquilo? E aqui no desenho podemos observar uma célula em intérfase, nós temos, olha, a membrana plasmática, nós temos o núcleo, nós temos a cromatina, tudo bem? Temos aqui a membrana nuclear, né, o carioteca e o citoplasma, pessoal. É muito importante destacar aqui essas estruturas chamadas de centríolos, tá? Então, os centríolos, né, que nós temos um par de centríolos, vão formar aqui os centrossomos, né, que são os pares de centríolos. Essas estruturas vão ter um papel muito importante com relação ao ciclo celular, especificamente a divisão celular, ok? Então, falando diretamente aqui da divisão celular, o que nós temos? É a fase do ciclo celular em que uma célula origina novas células por divisão, pessoal. E, pessoal, há dois tipos de divisão celular. Um deles é chamado de mitose, né? No qual uma célula dá origem a duas outras células com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, aí se você tem, por exemplo, uma célula que tem 46 cromossomos, as células filhas também vão ter 46 cromossomos, tranquilo? E a meiose, né, uma célula dá origem a 4 outras células com metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, se uma célula tem aí, por exemplo, um número de cromossomos aí em torno de 46, as células filhas vão ter o quê? 23 cromossomos. Então, podemos observar aqui uma representação didática dos dois tipos de divisão celular. No caso, a mitose, que uma célula dá origem a duas outras células com o mesmo número de cromossomos da célula mãe, e aqui a meiose, em que uma célula dá origem a 4 células, só que essas células têm metade dos cromossomos da célula mãe. É importante ressaltar, geralmente a meiose ela é destinada ao processo de reprodução, porque essas células aqui, elas geralmente formam o quê? Formam os gametas. Por exemplo, os espermatozoides, tá? Então, os espermatozoides eles têm metade dos cromossomos que teria uma célula somática. Já a mitose está associada não à reprodução, né? Mas sim a outros processos, como por exemplo crescimento, substituição de células, renovação celular, ok? Em relação às fases da mitose, ou seja, na nossa videoaula nós vamos focar a mitose. A meiose vai ser um assunto de uma outra videoaula. Então, no caso da mitose, ela é subdividida nas seguintes fases. Aqui nós temos a prófase, né, que é uma subfase da mitose. Então, o que nós podemos observar na prófase? Início da condensação dos cromossomos, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma representação didática de uma célula em prófase. Então, quais são os elementos que nós temos aqui? Nós temos aqui, olha, a membrana plasmática, nós temos aqui, olha, a carioteca, e aqui nós temos os cromossomos, né, que já estão em processo de condensação e eles já estão o quê? Duplicados. E esse processo de duplicação ocorreu durante a fase S lá da intérfase, pessoal, ok? Uma outra coisa interessante nós observarmos é o seguinte, que o nucleolo ele começa a desaparecer, ok, pessoal? Isso é bem interessante também, né? A mesma coisa começa a ser observada na carioteca, né? Que ela começa também
a sofrer o processo aí de desaparecimento, pessoal. Isso é uma coisa bem importante, né, que aconteça para permitir que os cromossomos que estão aqui no interior da carioteca possam que se separar depois, tranquilo? Nós também temos aqui outros elementos, como o caso das fibras do fuso em formação, ok? E aqui nós podemos destacar que na prófise nós temos, olha, fragmentação da carioteca, como comentei anteriormente, desintegração do nucleolo, olha, como também foi comentado, migração dos pares de centríolos para os polos. No caso aqui vai um par de centríolos para um polo da célula e vai outro par de centríolo para um outro polo da célula, por isso que nós falamos que eles migram para os polos opostos da célula, ok? E cada novo centríolo origina ao seu redor fibras proteicas denominadas fibras do áster, pessoal, né? Essas fibras do áster, que são essas fibras aqui, olha, vou colocar aqui para vocês, olha, fibras do áster, fibras do áster, elas recebem esse nome, né? Porque elas lembram que estrelas, caso aqui ao redor dos centríolos. Esse termo vem do grego, né? Pessoal. Tranquilo? Então, nós vamos situar aqui, olha, ao redor de cada par de centríolos. Tranquilo? E nós também temos a formação do fuso acromático, pessoal, que são essas fibras aqui, olha. Estão observando aqui no detalhe, olha, fibras do fuso acromático, né? Então, as fibras do fuso são estruturas proteicas que se formam no centro das células, tá? Em mitose. Tranquilo? Elas se ligam à região central dos cromossomos, né? Pelo cinetócoro, puxando as cromátides irmãs para lados opostos da célula, pessoal. Ok? Então, aqui podemos observar as células em prófase, tá? Observe aqui que os cromossomos já estão mais condensados, tranquilo? A próxima fase é chamada de metáfase. Então, podemos observar aqui que os cromossomos já estão muito condensados, tranquilo? Então, aqui nós temos as cromátides irmãs, observamos aqui, olha, as fibras do fuso mitótico, bem associadas aqui aos cromossomos, ok? Os cromossomos estão bem condensados e a carioteca ela já desapareceu, né? Você tem apenas fragmentos da carioteca aqui dentro da célula. Então, nós podemos destacar que na metáfase nós temos o que? Os cromossomos se dispõem na região equatorial da célula, ou seja, essa região aqui central da célula, onde eles se ligam às fibras do fuso acromático, e também os cromossomos atingem o grau máximo de espiralização, né, ou condensação, pessoal, ok? Então, aqui nós temos imagens representativas dos cromossomos, tá? Na metáfase, observe que eles estão aqui na região equatorial da célula, e são cromossomos muito condensados, pessoal. A próxima fase é chamada de anáfase, tá? Nesse caso aqui é uma subfase mesmo da mitose. Então aqui nós podemos observar uma representação didática de uma célula em anáfase. Nós podemos destacar o que? Separação das cromátides irmãs. Observe que elas são separadas, elas começam a migrar para os polos opostos das células, né? Sendo aí puxadas pelas fibras do fuso, pessoal, que vão puxando elas para os polos opostos das células, ok? E aqui, olha, migração dos cromossomos, né, para os polos opostos da célula, é bem interessante esse processo aí, chamado de anáfase, ok? E aqui nós temos células em anáfase. Observe que os cromossomos estão se separando, né, já estão migrando aí para regiões distintas da célula, pessoal. A próxima fase, né, no caso aqui da mitose, né, é chamada de telófase. Então, nela nós podemos observar o que? Reaparecimento dos nucleolos, tá? Os nucleolos começam a surgir novamente nesses núcleos que estão se formando nas células filhas. Descondensação dos cromossomos, ok? Formação de nova carioteca ao redor de cada conjunto cromossômico, né? Então, você vai ter nova carioteca se formando ao redor desses cromossomos, pessoal. Então, você tem que olhar reaparecimento dos nucleolos, tranquilo? E organização da carioteca, tudo bem? Isso aí marca a telófase.
Tranquilo? Nós ainda temos o que nós chamamos de citocinese, né? Que é a divisão do citoplasma. Então, o citoplasma também se divide para poder formar aqui as duas células filhas, pessoal. Aqui na imagem nós podemos observar o processo aqui, nós temos a telófase, né? Então aqui você já observa distintamente aqui, olha, as células filhas, né? Que se formaram por esse processo de divisão celular. Didaticamente nós temos um resumo aqui do ciclo celular, né? Em que você vai ter aqui a intérfase, né? A fase G1, S, G2 e a fase M, né? De mitose, né? Que você vai ter aqui, olha, prófase, metáfase, anáfase e também telófase, pessoal. Isso aí é bem interessante, tranquilo? E aqui a formação das células filhas, ok? A citocinese, como eu comentei anteriormente, é o processo de divisão do citoplasma, né? Ao final da mitose, né? Quando ele ocorre, com formação de duas células filhas. Na célula animal, pessoal, essa citocinese, ela forma-se de uma maneira diferenciada da célula vegetal, através de uma constrição, né, ao nível da zona equatorial da célula-mãe, dividindo o citoplasma, né, como se fosse um estrangulamento mesmo, levando à separação das duas células filhas. Então, nós chamamos isso de citocinese centrípeta. Então, nós temos aqui uma célula animal, então ela vai sofrer aqui o processo de divisão celular, como vocês viram, né, nos slides anteriores. E aí você vai ter aqui, olha, um estrangulamento aqui do citoplasma, né, com movimentos aqui, olha, de fora para dentro. Então isso aqui é citocinese centrípeta. Ok, pessoal? Então a citocinese centrípeta é a citocinese, que é a divisão do citoplasma, que ocorre na célula animal, pessoal. Já na célula vegetal, nós temos uma citocinese chamada de centrífuga, né? Em que a divisão do citoplasma ocorre de dentro para fora. Então, observamos aqui, olha, uma célula vegetal, em que nós temos, olha, vesículas derivadas do complexo de Golgi, por exemplo, que ajudam aqui nesse processo de separação do citoplasma, né? Isso acontece na região equatorial da célula, né? Como ele coloca aqui, olha, plano equatorial da célula. E aqui você vai observando, né, as vesículas se fundindo até ocorrer a separação das células filhas. Ok? E aqui uma imagem, né, feita por microscopia, mostrando a citocinese centrífuga que ocorre nas células vegetais. Ok, pessoal? Então agora vamos observar num vídeo, né, como esse processo de divisão celular ele acontece, ok? Então esse vídeo aqui, pessoal, ele apresenta uma legenda, então vamos acompanhar, né, essa legenda aqui. Ele mostra o processo de divisão celular, que é a mitose, tranquilo? Aqui chegamos no núcleo. Então ele destaca, né, que no núcleo tem o nucleolo. E ó, durante a prófase, né, a cromatina ela começa a se condensar. Então cada cromossomo consiste aí, né, nas cromátides irmãs, como nós vimos. E aí o núcleo ele se rompe, né? Com isso os cromossomos podem se dividir, né? Isso quando eles se associam às fibras proteicas, né? As fibras do fuso, né? Como vocês podem estar observando, olha. Aqui nós temos, olha, os pares de centríolos, olha. Eles estão em polos opostos da célula, tá? E esses cromossomos, eles vão se associar a essas proteínas da fibra do fuso, pessoal, tá? Então, aqui as fibras do áster e aqui as fibras do fuso. Observe que os cromossomos se ligam, né, a essas fibras proteicas através aqui, olha, do cinetóculo. Aqui, olha, no detalhe aqui, olha. Estão observando aqui, ó. Aqui os cromossomos estão na região equatorial da célula, né, na fase conhecida como metáfase, né. E aí o próximo passo é as cromátides irmãs se separarem. Né? Observem atentamente aí, olha, separação das cromátides irmãs. E elas são direcionadas para polos opostos da célula, pessoal.
E aí os cromossomos eles migram, né, para as células filhas, tá? É um processo bem interessante. E aí a carioteca volta a se formar, né? E o citoplasma começa a sofrer o processo aqui de divisão, né? Separação aqui, ó. Que é chamado de citocinese, pessoal. Caso aqui de uma célula animal, tranquilo? Ok, pessoal? Então, continuando, aqui nós temos, né, o resumo aqui dessas fases de divisão celular, olha, intéfase, né, caso aqui do ciclo celular, aí vem da divisão celular, prófase, né, prófase no início, prófase no fim, aí metáfase, anáfase e telófase, ok? Aqui também, olha, prófase, metáfase, anáfase, telófase no início e aqui no final. Tá? E aqui nós temos um vídeo mostrando aqui como a célula está se dividindo, pessoal, ok? Então vamos assistir. Então aí nessa imagem vocês observam, né, que os cromossomos estão bem condensados, ok? E aí eles começam o seu movimento, né, em direção, né, ao início, né, desse processo de divisão celular, né? Então observe aí que você tem cromossomos de origem paterna e cromossomos de origem materna, pessoal. Então isso é bem interessante. Observe também que os cromossomos, né, eles formam os pares e aí eles começam a se separar, né? As cromátides vão para um lado e para o outro, né? Aí você já tem aí, olha, a anáfase e a telófase, né? Com separação das cromátides irmãs e a citocinese, pessoal. Formação aí da membrana plasmática entre as células filhas. E a formação aí dos núcleos, né? Formado aí por esses cromossomos. Ok, pessoal? Bem interessante. Anomalias cromossômicas. As anomalias cromossômicas causam variadas disfunções, pessoal, e podem ser numéricas, no caso, por exemplo, da trissomia, né? Você tem um cromossomo extra, esse tri aí significa 3, e monossomia, né? Você tem um cromossomo ausente, pessoal. Tranquilo? Então, essas anomalias cromossômicas elas vão causar diversas disfunções, né? Eventualmente doenças também, pessoal. Então, além das alterações, né, anomalias cromossômicas numéricas, nós também temos um outro tipo de anomalia cromossômica, que nós chamamos de anomalias cromossômicas estruturais, que são o caso aqui das translocações e das deleções e duplicações. No caso das translocações, os cromossomos eles acabam trocando, né, partes de si com outros cromossomos, tá? Então aí você vai ter as translocações, nas deleções os cromossomos perdem segmentos e nas duplicações os cromossomos acabam duplicando certos segmentos seus, pessoal. Ok? Então as anomalias cromossômicas podem ser numéricas, né, quando elas envolvem uma mudança no número de cromossomos, ou estruturais, quando elas envolvem partes, né, estruturais dos cromossomos. Tranquilo, pessoal? Síndrome de Turner. Distúrbio cromossômico em que uma mulher nasce com apenas um cromossomo X, tranquilo? Então aqui podemos ver o cariótipo, né? Então nós temos os cromossomos autossomos e aqui nós podemos observar que esse cariótipo tem apenas um único cromossomo X, tá? Então aqui nós temos um indivíduo do sexo feminino com a síndrome de Turner, tá? Então os sintomas incluem a baixa estatura, puberdade tardia, infertilidade, ou seja, essa mulher não pode ter filhos, além de malformações cardíacas e certas dificuldades de aprendizagem, pessoal. Existe ainda a síndrome de Klinefelter, tá? É uma condição genética, né, em que o homem nasce com uma cópia extra do cromossomo X, ou seja, o homem tem um X e um Y, só que o homem que nasce com a síndrome de Klinefelter ele vai ter dois cromossomos X aqui, olha, tá? Então ele vai ter 47 cromossomos, tá? Isso porque ele vai ter um cromossomo extra, né? Cromossomo X extra aqui, ó. Cromossomo X extra. Então, os homens nascidos com síndrome de Klinefelter podem ter baixos níveis de testosterona, né? E também de massa
muscular. Além, né, de pelos faciais, né, e os pelos corporais podem ser reduzidos também, pessoal. A maioria dos homens com essa condição produz pouco ou até mesmo nenhum gameta, né, no caso nenhum espermatozoide, tá? Ou seja, eles serão pessoas estéreis também, né, não vão ser capazes de gerar filhos. E a síndrome de Down, pessoal, que é um distúrbio genético, né, causado quando uma divisão celular normal resulta em material genético extra no cromossomo 21. Né? Então aqui nós temos um cariótipo de um indivíduo com síndrome de Down, aqui na imagem esquerda do vídeo de vocês. Então vocês observam aí que no par 21, né, você tem 3 cromossomos, você só deveria ter 2, você tem 3, então é uma trissomia, né? É uma anomalia cromossômica numérica, né? Você tem um número a mais aí de cromossomos, tá ok? Na síndrome de Down, né, ela provoca uma aparência facial distinta, como vocês podem estar observando, também causa deficiência mental, mas o nível de deficiência mental varia, né, entre os diferentes indivíduos que apresentam a síndrome de Down, ok? Nós também podemos destacar atraso no desenvolvimento e pode ser associada à doença cardíaca, pessoal. Importante que se destaque, tranquilo? Essa foi a nossa videoaula de hoje e obrigado pela atenção.